Glória a Deus. Um motivo de alegria, igreja. Nós nos encontramos aqui mais uma vez para louvarmos e exaltar esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Louvado seja o teu nome. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 até o versículo 30. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 até o versículo 30. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo da verdade. Recebe, Senhor, nessa noite, com gemido esplêndido pela tua igreja, Pai. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 8:26. Enquanto os irmãos procuram, eu vou louvando aqui um pedacinho aqui do hino. O Espírito Santo está descendo agora, Eu creio, Jesus. derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma. Agradeço, meu Deus. No momento em que passamos pelas provações, seu poder tão divino e precioso, É verdade, Senhor. sentimos sua presença, mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Todos se encontraram? Romanos 8, capítulo 26 até versículo 26 até o 30. A intercessão do Espírito. Amém. Glória a Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é o que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz 31 em diante. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Vamos dizer todos comigo, em nome de Jesus, versículo 37. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmão, aqui a palavra do Senhor está dizendo para nós nessa noite, irmão, que nada pode nos separar do amor de Deus. Glória a Deus. Aqui eu me sinto feliz, irmão, alegre, né? Muito feliz por estar na presença do Senhor, mais uma vez, né? Aqui para louvar e exaltar este Deus. Sabemos que a responsabilidade é muito grande, né? Trazer a palavra do Senhor, assim pregar a palavra do Senhor para todos os servos do Senhor que já conhecem a palavra. Mas Jesus, Ele está conosco, irmão. Ele está aqui neste lugar. O Espírito Santo, muitas das vezes, a cada um Ele revela de uma forma diferente. Aqui é a sua palavra, né? A explicação, a explanação. E nessa noite eu confesso que de mim mesmo eu não tenho nada para passar para a igreja. Que a Bíblia diz que o homem não tem coisa alguma se do céu não for enviado, né? Então nesta noite aqui eu quero que eu venha diminuir, que Cristo venha crescer, venha aparecer nesta noite na minha vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que nós sem Deus nós não somos nada, né? E há momentos, como disse aqui o apóstolo Paulo, fala, aqui a palavra do Senhor falando, nessa carta de Paulo escrevendo aos Romanos, o Senhor, Deus, Ele falando aqui conosco, tremendo, sobre a intercessão do Espírito, né? Sobre a função do Espírito Santo de Deus nessa terra, o quanto Ele é importante em nossas vidas, né? Que Deus, Ele disse, Jesus, Ele disse, eu vou para o Pai, né? Mas eu voltarei para buscar vocês para junto de mim. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar junto com vocês. Né? O que é isso? Que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Né? Jesus Cristo, ele habita, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E esse mesmo Espírito, ele tem essa função. Esse Espírito Santo, a Bíblia diz que ele, a função dele é nos consolar no momento que estamos tristes, no momento que estamos fracos, né? Sem palavras às vezes para orar, se sentindo um pouco fracos na fé, se sentindo um pouco desmotivado. E às vezes a luta é tão grande, irmão, que o crente só tem mesmo, às vezes, só de chorar na presença do Senhor. Às vezes só de gemer, só pedir misericórdia, né? Então, às vezes nós estamos, às vezes, nessa condição. Porque todo crente, todo servo do Senhor, ele passa por luta, ele passa por prova, ele passa por declínio espiritual, por momentos difíceis. Momentos mesmo, às vezes, é a prova de fogo. E aí, irmão, tem momento que a pessoa só geme na presença do Senhor, só chora, só clama por misericórdia. É nesse momento que Jesus, ele envia, né? O Espírito Santo, ele está ali dentro de nós, ele está ao nosso lado, ele está para nos consolar. O que ele faz? A função do Espírito Santo é essa, ele leva o nosso gemido, a nossa petição, as nossas lágrimas, ele leva para o Pai, ele intercede lá para Deus com gemido inexprimível, né? A Bíblia diz, tem gemidos inexprimíveis junto ao Pai. Ele intercede por nós, ele intercede por a igreja do Senhor, ele intercede por mim e por a tua vida, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está dizendo, também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que ele habita conosco, ele está conosco, ele nos assiste em meio a nossas fraquezas, ele nos entende, né? Somente Deus que nos entende, que nos compreende, é somente Ele, irmão. O teu amigo, o teu vizinho, o teu esposo, ou a tua esposa, ou o teu parente bem próximo a ti, ele pode, por muitas vezes, ele não te entender, né? Ele não te compreender. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, ele entende, ele nos assiste em nossas fraquezas, né, porque não sabemos orar como convém. Tem momentos que nós não sabemos nem orar como convém.
Não temos, às vezes, palavra de oração, porque às vezes a luta é grande, né? Às vezes a provação é grande, os levantes do inimigo é grande, né? As pedradas, as acusações, tantas e tantas coisas que muitas vezes vem com tudo, né? Para querer derrubar o cristão, para querer destruir a fé, para querer ver o servo de Deus, né, desistir da caminhada. Então a Bíblia diz que às vezes nem temos palavra de oração, sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis, né? Inexprimível, né? Que é lá junto ao Pai. Só o Senhor entende o gemido dele. Você já imaginou? Ele mesmo, ele chega lá no trono, lá pertinho de Jesus, junto ao Pai. E ele chega gemendo, ele chega lá gemendo, dizendo: olha, Pai, olha, Jesus Cristo, o meu filho está lá na terra, a minha filha está passando essa luta, essa dor é tão grande, a prova que ela está passando, tu está vendo que ela não tem mais nem força, ele ou ela não tem mais nem força não tem mais, sabe mais nem como orar, não tem mais nem força para orar, para falar assim como antes falava, para fazer a petição, aquele clamor, para contar assim como mas ela somente chora. E essas lágrimas eu trouxe, esse gemido, esse clamor. E ali ele vai gemendo. Você já imaginou o Espírito Santo, o Espírito gemendo lá, ao lado de Jesus Cristo, assim, só Jesus Cristo mesmo que entende, né? Como se diz aquele louvor que fala, né, que Jesus, ele acha lindo o crente, ele chorar nas asas da humilhação, ele se humilhar para o Senhor, né? Há momentos que a gente só geme, só chora, só clama por misericórdia, às vezes está na condição como Ana, né? A Bíblia diz que Ana, ela se viu ali atribulada, ela se viu ali chorando, ela subia ao templo para orar, para buscar o Senhor. E naquele certo dia ela estava ali gemendo, chorando, ela estava ali somente batendo com seus lábios. Né? Você já imaginou que coisa linda, que coisa assim. Se a gente botar para o nosso olhar humano, a gente chegar a esse ponto dessa luta, se humilhar na presença do Senhor, a esse ponto, né, da pessoa só chorar e não sair mais as palavras, e só bater com os lábios, só tremer, só gemer na presença do Senhor. E era o que Ana fazia, irmão. Ana, ela batia com seus lábios, ela chorava, ela ali gemendo, ela ali na presença do Senhor, na casa do Senhor, né? Porque só Ele e Deus sabia a sua dor, a sua afronta, a sua humilhação, o quanto ela estava sofrendo, né? Por ter Penina, por ter ali aquela mulher, sua rival, a humilhar ela todos os dias, né? Por causa que Penina tinha filhos, dava filhos ali ao seu esposo, mas Ana não tinha filho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali, irmãos, tanto que ela foi, por um momento, ela foi até criticada, né? Foi o sacerdote ali, né? Ele não a compreendeu. A Bíblia diz que ela diz: mulher, por que tu estás chorando? Por que tu estás embriagada? Te aparta deste vinho, né? Porque tu faz isso. Aí ela disse: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada. A tua serva não tem bebida forte, nem vinho, não tem tomado vinho nenhum. A tua serva apenas está aqui chorando, né? Clamando, almejando por um grande milagre, né? Quer dizer, ali, nós conjecturamos uma mensagem, ela estava ali, só ele e Deus pedindo um filho ao Senhor. Né, que era o filho da promessa, era algo que o Senhor tinha prometido a ela, e ela estava orando, ela estava pedindo, ela estava perseverando na oração. O segredo, eu quero te dizer, meus irmãos, o segredo é esse. O segredo está na oração. A oração é a chave da vitória. Continua orando, continua também perseverando na oração, continua no segredo com teu Pai, né? Tem coisa, irmãos, que o Senhor, Ele fala conosco na palavra, e Ele fala mesmo. Tem algo que é só você e Deus, tem algo que você deve entrar no teu quarto. Jesus diz: entra no teu quarto, fala com teu Pai em secreto, que Ele te vê, né? Tu falando com Ele, contando para o Senhor onde é a tua dor, onde é a tua luta, onde é que está o problema. Você entra no teu quarto, fala com o Senhor em secreto com este teu Pai, e Ele te vê, Ele te compreende. Ele do mais alto do céu, Ele te responde. E ali, irmão, Ana, ela orava, ela chorava, ela se humilhava ao Senhor. Só Deus sabia quantos anos estava ali a sua luta, né? Estava a sua prova, estava ela sendo humilhada, afrontada, né, por Penina. Mas ali o segredo é que ela não desistiu. E que Deus usou a boca do sacerdote ali, né, do profeta,
Ela disse, pois vai, mulher. Vai, seja feito conforme, né, o desejo do teu coração. Seja feito ali. Como diz, o Senhor vai ouvir as tuas orações. O Senhor vai me enviar resposta. Né? Nós botamos aqui para este lado. Como o Senhor usou a boca dele. Ela fez o que? Ela creu ela creu na promessa. Ela creu porque a palavra do Senhor diz, crede nos meus profetas e prosperarei. Quando nós passamos a acreditar que é o Senhor que fala, que é o Senhor que ainda usa os seus profetas nessa terra. Ela tomou posse, irmão, da promessa, da palavra, que Deus usou a boca ali do servo do Senhor. A Bíblia diz que tempos depois, ela voltou ali na casa do Senhor, né? Já ali com o seu filho, já ali com a sua bênção, com o seu milagre, o seu Samuel, filho da promessa. Talvez há quantos e quantos anos você está esperando o seu Samuel, está esperando a promessa do Senhor. Mas eu quero dizer, irmão, que em breve, em muito pouco tempo, você vai ver o teu Samuel nascer, o teu milagre chegar. O milagre que para você é impossível, Deus vai fazer tornar possível. Porque Deus, Ele é Deus de providência, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de provisão, Ele é o Deus do impossível. E Ele faz dessa maneira, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Voltamos aqui para a palavra, que aqui o Senhor continua falando conosco, dizendo, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos seus santos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que é o Senhor Jesus. É Ele que conhece o meu e o teu coração, as nossas mentes. O Espírito Santo, o Espírito, Ele sonda os nossos corações. Ele sonda, Ele conhece, Ele esquadrinha, Ele esmiuça, Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como fazer, Ele sabe o mais íntimo. Tem coisa que só você e Deus sabe, né? O que você está pedindo, o que você está passando. Então Ele conhece, sonda os corações, né? Louvado seja o nome do Senhor. E se Ele sonda, Ele te conhece, como diz aquele louvor, né? Senhor, tu me conheces, tu me sonda, tu sabe de todas as coisas. Então Jesus, Ele vai fazer conforme a vontade do Pai, a vontade dele na tua vida. Se o teu sonho está de acordo, o teu sonho é o sonho do Senhor, está no mesmo projeto, o Senhor vai cumprir, né? Está no projeto do Senhor, se é a mesma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz aqui o versículo 28, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel, irmão. Ele fala tremendo nessa noite aqui conosco, nesse versículo. Que todas as coisas, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a situação do momento você não está compreendendo, não está entendendo, as circunstâncias da vida, né, as adversidades da vida, essa tua luta, essa tua prova, você não está conseguindo entender, compreender o porquê e nem o pra quê, e nem até quando vai essa luta, esta prova, né? Esta adversidade, algo que você tá vendo como se estivesse assim soprando ao contrário. Mas a Bíblia diz, eu quero te dizer nessa noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que tudo é permissão do Senhor Jesus. Tudo que está acontecendo é permissão do Senhor, porque a Bíblia diz, né, que tudo embaixo do sol, embaixo do céu, tudo é permissão do Senhor, e para tudo há um propósito, não é? Há um propósito do Senhor. Então Ele permitiu você passar por esta prova. Você está passando por essa prova. Às vezes, né? Não sei qual é a tua situação, de você que está vendo neste momento. Você pode ter sido desenganada pela medicina. Você pode ter recebido também, né, um diagnóstico ruim, né, um laudo do exame que você não queria jamais ouvir da boca do médico, que tinha um câncer, que tinha um vírus do HIV positivo, que tinha uma enfermidade que é só mesmo tratamento, que não tem cura, que não tem jeito. Você pode ter ouvido falar que o seu problema é o remédio direto de uso em contínuo, se é uma hipertensão, se é um diabetes, seja qual for a enfermidade. Você pode ter ouvido essa palavra do médico. O não, você pode até ter ouvido, talvez o não, esse diagnóstico ao contrário. Esse laudo dos exames. Mas eu quero dizer que a última palavra é a do Senhor Jesus na tua vida. A última palavra é a de Deus na minha e na tua vida. Né? Os Deus que nós servimos
E o Deus que você serve, ou deve passar a servir a partir de hoje, se você entregar a tua vida nas mãos do Senhor para Ele cuidar, para Ele reger, para Ele dirigir os teus passos, para Ele fazer um milagre na tua vida. Esse Deus, Ele é quem vai dar a última palavra na tua vida. Na minha e na tua vida, a última palavra é a do Senhor. Não é a palavra que você recebeu do advogado também, que o processo não tinha mais jeito, que está arquivado. Não é a palavra que você recebeu do juiz. Não é a palavra que você recebeu do desembarcador. Não é a palavra que você recebeu do promotor. Não foi aquela sentença que o juiz bateu o martelo e julgou aquela causa. Julgou algo, julgou um parente teu, condenou a tantos anos de prisão. A última palavra, irmão, ainda não é essa. A última palavra ainda não é essa. Porque nós servimos, e se você serve a este Deus, que é esse mesmo Deus que nós servimos, que é o Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? É um Deus tremendo, é um Deus fiel, porque o Deus que nós servimos, o servo do Senhor serve. O servo do Senhor serve, os fiéis, os que lê e pratica essa palavra e obedece. Ele é um Deus que Ele é juiz do juiz. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o dono da vida, Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico por excelência. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o advogado das causas perdidas. Ele é o Deus que quando Ele assina, Ele pega a caneta de ouro com tintas de sangue. Quando Ele assina, está assinado. Quando Ele fala, está falado. Quando Ele decreta, está decretado. Não tem isso nem aquilo. A última palavra é a do Senhor, na minha e na tua vida. A última palavra, o Senhor, Ele é quem vai dar o último decreto. A palavra final não é a do teu advogado que falhou nesse momento, que perdeu essa causa. Ele pode ter perdido essa causa, essa audiência. Ele pode ter perdido. Mas o Deus que prega essa palavra nessa noite, que os irmãos estão aqui demais ouvindo. E se você serve este Deus, o Deus do impossível, o Deus advogado fiel, advogado das causas perdidas, impossível, o Deus juiz do juiz. Que Ele, esse Jesus Cristo, que usou aquele juiz iníquo, que fala na Bíblia Sagrada, que aquela viúva importunava todo dia, batia na porta do juiz, dizia: juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa. Essa história está aqui na Bíblia Sagrada. E aí aquela viúva todo dia importunava aquele juiz. Ela dizia: eu não julgo, eu não temo a Deus, nem temo os homens. Eu todo dia, mais um dia, ele chegou no seu limite. Ele não aguentou mais ver aquela mulher batendo naquela porta. O que é que eu quero te dizer? Servos do Senhor, amigos do Evangelho, pessoas que estão ouvindo a palavra nessa noite, aqui na casa de oração, aqui por fora, onde você estiver vendo nesse momento, eu quero te dizer que o Deus que quebrou a pedra do coração daquele juiz, o Deus que a quebrantou, o Deus que fez aquele homem, Ele não aguenta mais. Ele julgou a causa daquela mulher. Esse mesmo Jesus, Ele diz, como Ele diz para os seus servos, se esse juiz que dizia que não temia nem a Deus e nem os homens, Ele julgou a causa dela, que importa todos os dias. Imagine eu, Jesus Cristo, sou eu que faço justiça aos meus escolhidos, que me clamam de dia e de noite. Ele não vai negar, irmão, o teu pedido. Ele não vai perder essa tua causa. Ele não vai perder essa audiência. Ele vai estar lá, é o primeiro que chega. É o primeiro que vai usar o juiz para julgar a tua causa em teu favor, para bater o martelo, para te absolver, para resolver a tua causa, para pegar os processos lá de baixo, botar lá em cima e assinar, porque Ele é juiz do juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele é um Deus todo-poderoso, irmão. Nós estamos aqui dizendo, isso aqui é exaltando, louvando, bendizendo ao Senhor. Isso aqui é palavras de adoração. Quando você resolve entregar a tua vida na mão do Senhor, a tua causa, o teu problema, entrega nas mãos deles e não fica tentando pegar de volta, tentando resolver, não. Colocou na mão do Senhor, deixa lá. Deixa o Senhor resolver. Não tenta agir com a força do teu braço, não. Que tu pode se queimar. Não bota a mão no meio onde o Senhor está trabalhando. Não tenta resolver com a força do teu braço. Não tenta agir na hora da emoção. Não toma decisões na hora do calor da emoção. Não toma decisões precipitadas, porque decisões precipitadas na hora da emoção, na hora da raiva, na hora do impulso, geram mais na frente arrependimento e fracasso. Apenas continua esperando o Senhor. Colocou lá nas mãos do papai? Pois deixa lá, deixa o Senhor trabalhar.
Não importa o tempo que estiver demorando. O tempo é do Senhor. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o dono do tempo. Ele é quem vai trabalhar. Jesus está dizendo, eu que vou julgar a tua causa, eu vou absolver, eu vou advogar, eu sou o teu advogado fiel, eu sou o teu médico, eu sou o teu pai, eu sou o teu amigo, eu sou o teu companheiro, porque na Bíblia Sagrada está dizendo, pode até o pai, a mãe abandonar o seu filho, esquecer, eu jamais esquecerei um dos meus, né? O pai e a mãe pode abandonar. A mãe pode até esquecer de amamentar o seu filho, mas Jesus jamais esquece um dos seus filhos. Então ele não te esqueceu, ele está te vendo, ele te ama, ele te compreende, ele te suporta, ele conhece a tua dor, ele conhece as tuas fraquezas, ele conhece a tua luta. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo, ele faz justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. Você é um escolhido do Senhor, filho. Você é uma escolhida do Senhor, filho. Você é amada, protegida, querida por Ele. Ainda que muitos te rejeitem, ainda que alguém não te ame, não te compreenda, ainda que você esteja pelo momento passando por desprezo, humilhação, né? Algo do tipo. Mas Jesus, Ele te ama. Você é amada, amado, querido, protegido pelo Senhor. Você é uma joia rara na presença do Senhor. Você, mulher que escuta a palavra nesse momento, você é mulher virtuosa, mulher de oração, mulher sábia. Então, não negocia com Satanás, não. Não negocia, não morde a isca dele. Não entrega os pontos. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenta também barganhar com o Senhor. Não tenta questionar com Deus o porquê, nem o pra quê, nem até quando. Não tenta fazer dessa maneira, mas entrega nas mãos do Senhor. Entrega e confia, descansa. Como diz o louvor, entrega, confia, espera, Ele vem, confia, Ele vem, e Ele vai fazer o milagre na tua vida, porque Ele é o Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus de milagre. Milagre ainda acontece, milagre não se explica. Quando Ele fizer o milagre na tua vida, você vai ficar, muitos vão perguntar, mas como foi que aconteceu? Como foi que aconteceu? Qual foi o dia? Como foi? O Senhor, Ele cria situação no meio de uma situação. Ele muitas vezes Ele mata, Ele permite certas coisas para dar vitória aos seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Então este Deus é tremendo. Tudo que está acontecendo é como diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso está cooperando, porque Jesus, Ele te ama, porque se você ama Ele de verdade, ama Ele pelo que Jesus é. Diga, Jesus, eu te amo pelo que Tu é, porque Tu me salvou, porque Tu me escolheu, porque só Tu tens palavra de vida eterna, como disse, né, Pedro? Porque você está achando ruim, Pedro, já vai falar essa noite neste lugar, está achando essas palavras demais. Pedro vai com ele, e Pedro nesse momento ele se humilhou logo, ele caiu em si. Não, Jesus, para onde nós vamos, para onde eu vou, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É só o Senhor Jesus que tem a palavra de vida eterna para ti. É só Ele que tem a solução dos teus problemas. Para onde nós vamos? Se nós deixarmos Jesus, com Jesus, claro, nós passamos luta, provações, mas sabemos que a vitória é certa, porque o crente que ora, ele tem vitória. E sem Ele, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Sem Ele nós não somos nada. O homem sem Deus é como uma folha seca que o vento leva para onde quer. Se você deixar Jesus é muito mais pior. Se você deixar de orar é muito pior. Porque o servo de Deus, ele com Jesus, ele é o crente. O servo de Deus, ele como palmeira, ele balança para lá e para cá, mas ele não cai. Ele tem que estar firmado ali na rocha que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Como aqui o apóstolo Paulo está dizendo. Com Cristo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Com Cristo no nosso barco nós não vamos perecer. Por isso que Deus conhece que nós somos as nossas fraquezas. Deus conhece a nossa limitação. Nós somos o quê? Limitados, mas o nosso Deus, Ele é ilimitado, Ele é poderoso, Ele é fiel. O que é isso? Quando os discípulos estavam com Jesus ali naquele barco, Jesus estava ali dormindo na polpa do barco, porque Ele era ainda 100% homem, 100% Deus. Ele ali sentia fome, sentia sede, estava cansado, dormiu ali no barco. Mas hoje Jesus, Ele não dorme mais não, irmão. Hoje Ele é um Espírito. Ele está, irmão, trabalhando, velando,
24 horas por nossas vidas. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá até enquanto Ele dorme. Ele zela até pelo sono dos seus amados. Ele vela por nós. Então ali, aqueles discípulos, irmão, tão fracos, tão limitados, pensavam que iam morrer. Pensavam que o barco ia naufragar, porque as ondas o açoitavam aquele barco para lá e para cá. Né? E ele diz, Jesus, não se dá que nós morramos, nós vamos perecer. Está querendo entrar, assim, o barco está em tempo de virar, as ondas açoitando este barco. Será que nós vamos perecer? Nos acorde, nos socorre. Jesus disse, homem, porque tu tens pouca fé, homens. Ele diz, acalma-te vento, aquieta-te vento, acalma-te mar. E a Bíblia diz, naquele mesmo instante houve o quê? Uma abundância, né? Houve ali aquela calma, aquela tranquilidade. O Senhor trouxe calma. O Senhor apaziguou aquela situação. O Senhor abaixou aquela maré. O Senhor tranquilizou aquele mar. Aqueles discípulos não pereceram, o barco não virou. E hoje, Jesus e aqueles discípulos disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Andava com Jesus, mas ainda por um momento, né, eles ainda não conheciam o poder de Deus. Eles se admiraram que quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece. O vento escutou a voz de Jesus, o mar ouviu, obedeceu, tudo. Muitas vezes, irmão, nós oramos, nós andamos com Jesus e quantas vezes a gente, às vezes ainda quer duvidar que Deus pode fazer o impossível se tornar possível na nossa vida. Deus pode fazer um grande milagre na saúde, um grande milagre na vida financeira, um grande milagre na vida espiritual, na área do casamento, na área conjugal, familiar. Se você está pedindo a Deus aquilo que é possível para você resolver, Deus deixa você resolver. Aquilo que é impossível e você tem pedido ao Senhor, este Deus do impossível, Ele vai fazer o impossível por mim, por ti. Ele vai tornar tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você, mas se tiver meio duvidoso, sem fé, a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, né, que vai e volta. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. É necessário crer que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele tem galardão para mim e para ti, se você continuar orando, buscando, fazendo a obra do Senhor, fazendo o que Ele te manda, o que Ele te pede. Ele tem galardão, Ele tem vitória, Ele tem aquelas causas impossíveis. Ele vai resolver por mim e por ti, porque Deus é Deus de providência, é o Deus de provisão, é o Jeová Rafa, o Jeová Jiré. Ele é o grande eu sou, é o Deus que cura, o Deus que sara. Ele é o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus de restituição, o Deus fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Não duvido do poder de Deus, não limita o poder divino, porque Deus, Ele está no controle da minha e da tua vida. Ele pode fazer. Então continua, vamos pedir ao Senhor, Senhor, me ensina eu entender e aceitar a tua vontade na minha vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui continua dizendo, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, é por ti, né? Pode se levantar o mundo todo, o inferno todo, as falanges de demônios, mas Deus está conosco, está na nossa frente. Fiel é aquele que prometeu. Deus é o general forte, o Deus que nunca perde nenhuma batalha, igreja. Ele está conosco, Ele está na nossa frente, Ele está com o escudo, Ele está nos revestindo das armaduras, Ele está nos guardando. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Pode até se levantar tudo e todos, pode estar o inimigo se levantar com o inferno todo, mas é só para cair. Porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então não aceita a acusação do inimigo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É só Jesus que vai se justificar. Não aceita que o inimigo venha te julgar, te condenar. Se alguém está dizendo que você está na prova, está passando por isso, por aquilo, porque tu pecou lá atrás, teu passado já não interessa mais. O teu passado, o teu pecado, Jesus jogou no mar do esquecimento. A partir do momento que houve a reconciliação, a partir do momento que houve o arrependimento, que a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança de Deus a misericórdia. Mas os que escondem nunca prosperam. Mas no momento que você entregou a vida para Cristo, para Ele reger, para Ele cuidar, que você se reconciliou, não aceita mais a acusação de Satanás na tua mente e nem de ninguém, porque é só
só Jesus que te justifica. Porque Deus ali, ele falou no livro de Isaías: não vos lembrei das coisas passadas e nem as considereis as antigas, porque eu faço coisa nova. É Deus que está fazendo coisas novas. Ele que vai escrever uma nova história para mim e para a tua vida. É Ele. Deus, ele perdoa, ele não lança em rosto não. Ele perdoa, ele esquece, ele lança os pecados no mar do esquecimento. Ele já te perdoou. Então o que você está passando hoje não é mais por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas é o trabalhar do Senhor. É o moldar de Deus. É o trabalhar, porque Ele é o oleiro. Nós somos os vasos. Apenas Ele quebra muitas vezes o vaso. Ele reconstrói, Ele refaz. Ele enche de azeite, porque Ele é o Deus poderoso, irmão. Ele é o oleiro, nós somos apenas os vasos. Isso aí é o trabalhar do Senhor, é o moldar do Senhor. Se está no deserto, mas o deserto não é para você morrer lá, não é uma passagem. Deus vai mandar água, Deus está mandando já água, provisão, mandando maná, mandando providência do Senhor. O Senhor, muitas vezes, como Ele não livrou Daniel de ser lançado na cova dos leões, mas Ele livrou ele dentro da cova dos leões, lá dentro dos leões comer e tragar, fez o leão dormir, jejuar. Ali assim, este Deus, Ele está passando com você na tua luta, está passando com você nesta prova. O leão vai jejuar, né? Ele passa contigo na fornalha de fogo. Ele não vai deixar que não haver nem cheiro de fumaça, nem tua roupa queimar. Porque quando você não se prostra diante de Satanás, nem diante do teu problema, como aquele jovem não se prostrar diante daquela estátua, daqueles deuses estranhos, eles não se prostraram. O que foi que Deus fez? Deus permitiu que os 3 jovens fossem lançados ali, Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois Deus mudou o nome deles. O que Deus faz, irmão? Deus ali livrou eles não foram queimados naquela fornalha. Ali de repente as pessoas veio ali o 4º homem passeando com eles naquela fornalha. O 4º homem é Jesus Cristo. Ele passeia contigo nessa fornalha, nessa prova de fogo. Quando retiraram aqueles jovens ali, mas que nem cheiro de fumaça havia neles, nem a roupa queimou e nem o cabelo queimou, porque Deus, Ele passeou com eles, Ele guardou eles ali. Louvado seja o nome do Senhor. Assim Jesus, Ele está te guardando, está passando contigo nessa prova de fogo, nessa fornalha. Deus está no controle da tua vida, da minha e da tua vida. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Apenas você vai dizer assim para Ele. Comece a dizer a partir de hoje: Senhor, eu te amo, eu te adoro pelo que o Senhor é. Eu quero ser cada dia um bendito do Senhor. E diga para Ele nessa noite: bendito seja Deus, bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, eu te amo, eu te adoro pelo que o Senhor é, porque o Senhor é maravilhoso, é fiel. Porque tudo que eu estou passando é permissão do Senhor. O Senhor tem propósito, o Senhor tem projeto. E assim ama Ele em toda e qualquer circunstância. Adora ao Senhor em meio à luta, em meio à prova, em meio à enfermidade, em meio à escassez, em meio ao deserto. O segredo é continuar amando ao Senhor, adorando a Ele. Porque enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você ora, Deus vai, irmão, Ele vai mandar vitória, Ele vai mandar o maneiro, Ele vai mandar provisão, providência. Enquanto Paulo e Silas oravam, louvavam ao Senhor, louvavam e oravam, Deus abalou aquele cárcere, né? Aquelas cadeias. O Senhor fez haver um grande terremoto e o Senhor deu o livramento deles ali. O Senhor deu vitória porque eles louvaram em meio à dor, em meio ao desprezo, em meio à peia, em meio à prova, em meio a tudo eles adoraram. Enquanto o crente ora, adora, louva ao Senhor, de repente você já nem sente mais as dores, já nem sente mais a prova. Jesus Cristo, Ele chega e manda a vitória, irmão. Louvado seja Deus, aleluia. Então não deixa que nada venha te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não permita que nada, nem a fome, nem a luta, nem a dor, nem a provação, nem nada, como diz aqui. Quem os condenará, né, o 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, pois está à direita de Deus e também intercede por nós. É só Jesus Cristo, irmão. Está à direita de Deus e também Ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não deixa que essa tribulação venha te separar do amor de Jesus. Não te afasta de Jesus de nem um minuto. Que Ele não se afasta de... Foi Ele que te escolheu. Não foi tu que escolheu Ele não. Mas Ele te escolheu. Será a tribulação ou angústia? Será que momento de angústia?
Ou a perseguição, está sendo perseguido, está sendo caluniado, afrontado, está passando na prova da panela, a prova da fome, a prova da escassez, ou a nudez, falta de roupa, né? O perigo, ou a espada. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode separar do amor de Deus. Porque ali Salmo está vendo, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, Ele não te desampara, nem um minuto, Ele não vai deixar tu sofrer, não vai deixar a tua descendência mendigar o pão. Ele manda provisão, Ele manda vitória, irmão, na hora certa. Ele nem tarda, nem falha, Ele manda a vitória na hora certa. Aí Deus continua aqui falando, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Jesus Cristo, mas Ele sofreu por nós. A prova que Ele passou foi muito maior. A dor, né? A humilhação, desprezo, a afronta. Tudo que Ele passou ali lá naquela cruz, no caminho lá do Calvário, lá mesmo na cruz, aquela chicotada, aquelas dores, aqueles espinhos travando na sua testa, aqueles cravos nas suas mãos, nos pés. Tudo Ele passou por nós, irmão, mas Ele sofreu por nós. Ele passou grandes dores, grande provação. Ele foi até negado ali pelo seu discípulo. Ele foi desprezado, foi traído. Mas em momento algum, irmãos, Ele negou a cruz. Em momento algum, porque Ele se lembrou que nós também dependia muito daquele sacrifício de Jesus Cristo, não é? Daquele seu grande sacrifício. Ali Ele passou tudo por nós. Ele sofreu dores. Naquela cruz ali havia o nosso pecado, nossa enfermidade. Ele cravou todo sobre a cruz. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porém, em todas essas coisas, irmão, nós, eu e você, somos mais do que vencedores. Porque quem me amou primeiro, foi Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixa que nada venha te separar do amor de Deus. Não se separe de Jesus por nada. Não largue esse Jesus. Quando dizendo, Jesus, segura nas minhas mãos. Me fortalece até o grande dia da tua volta, Jesus. Então, aqui nessa noite fica essa palavra para você. Esta palavra de ânimo, de consolo, de conforto. Essa palavra de encorajamento. Jesus Cristo continue te abençoando. Jesus te abençoe, te guarde. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. E continua acreditando que o Espírito Santo, Ele está com você. E Ele intercede por ti com gemido inexprimível. E Ele vai te dar vitória. Louvado seja Deus. Que agradeça a minha reportagem em nome de Jesus. Amém.